Câmara recebe Secretaria de Fazenda para apresentação de cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2024. As metas fiscais são os objetivos anuais definidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias a serem atingidos em questões financeiras. Elas se aplicam ao ano corrente e aos 2 anos seguintes, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei que cria a Feira Permanente de Produtos Orgânicos e Artesanais na Lapa. Na segunda reportagem da série Avanços e Conquistas da 11ª Legislatura, você vai ver o passo a passo da criação do Plano Diretor. O caminho foi longo, porém com muito diálogo. Os vereadores conversaram com associações, especialistas e, claro, com o povo. E mais, o concerto de Natal promovido pelo Coral da Câmara no saguão do Palácio Pedro Ernesto, nesta terça-feira, 10 de dezembro. É agora, no CRN2. Boa noite. O bairro da Lapa pode ganhar uma feira permanente de produtos orgânicos e artesanais. O projeto de lei foi aprovado nesta terça-feira em segunda discussão pelos vereadores. A sessão começou com o adiamento de 2 projetos de lei a pedido dos vereadores. Uma terceira proposta, que terminou com votação empatada, foi arquivada. Apenas a matéria que cria a Feira Permanente de Produtos Orgânicos e Artesanais na Praça Cardeal Câmara, na Lapa, foi aprovada em segunda discussão. Segundo o autor do projeto, o vereador Matheus Gabriel, a feira será mais um atrativo para a população e turistas, além de gerar novas oportunidades de emprego e fortalecer o aquecimento comercial, turístico e residencial dentro do programa Reviver Centro. Ainda de acordo com a proposta, a praça fica num dos maiores pontos turísticos da cidade, mas que não tem nenhum atrativo além do Monumento dos Arcos da Lapa. O projeto está aprovado, está dispensada a redação final, segue autógrafo. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara recebeu representantes das Secretarias de Fazenda e de Saúde. Foram 2 audiências públicas nesta terça-feira. Determinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, as prestações de contas devem ser realizadas ao final de cada quadrimestre. Essas audiências públicas servem para a apresentação dos resultados financeiros da Prefeitura. Receitas, despesas e o montante da dívida pública estão entre os itens demonstrados. Os valores são estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a chamada LDO, e representam a conexão entre o planejamento, a elaboração e a execução do orçamento municipal. Na manhã desta terça-feira, os representantes da Secretaria Municipal de Fazenda vieram ao plenário do Palácio Pedro Ernesto. Eu acho que como grande destaque nós temos o nosso resultado da arrecadação. Nós temos um resultado de receitas expressivo, mais de R$1 bilhão em relação à meta nas receitas totais, e também com aumento real se comparado com 2023, o mesmo período. Isso fez com que a nossa receita corrente líquida tivesse um aumento de 7% em relação ao mesmo período de 2023. Em relação às despesas, nós tivemos uma execução de pagamento, de despesa mais elevado do que 23, eu acho que principalmente puxado pelo aumento na despesa com pessoal. Nós tivemos uma recomposição de 5,26% em março de 2024, que já impactou os números. As metas fiscais são os objetivos anuais definidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias a serem atingidos em questões financeiras. Elas se aplicam ao ano corrente e aos 2 anos seguintes, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Depois foi a vez da Secretaria Municipal de Saúde apresentar os dados deste final de ano. A gente chegou a mais de 20% do orçamento arrecadado de impostos na cidade do Rio de Janeiro, utilizados em saúde, que para a gente é uma grande conquista, que a gente sabe que saúde sempre precisa mais, mas também a gente sabe que avançamos muito, temos muito para entregar. Também comemorar que o Super Centro Carioca alcançou mais de 1 milhão de atendimentos, e que hoje até 17% da população do Rio de Janeiro avalia o Super Centro Carioca como uma das principais unidades de saúde pública da cidade. Acho que a gente dá uma demonstração de um trabalho que foi feito com muito zelo, com muito cuidado, com muito carinho, com muita responsabilidade. E a gente consegue
mostrar que ao longo do ano a gente teve um comprometimento muito grande de acompanhar todo o desempenho das secretarias de um modo geral, e ajudando, recompondo um orçamento que foi basicamente prejudicado por falta de repasse do governo estadual para a Secretaria de Saúde, mas mesmo assim a Câmara conseguiu organizar melhor essas informações, esses dados, para que a gente possa encerrar o ano com tranquilidade. Olha, a Câmara do Rio recebeu o selo de acessibilidade digital Ouro da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. O reconhecimento acontece após o portal Câmara.rio, site oficial do Legislativo Carioca, ter alcançado o índice de 100% na data da avaliação numa plataforma do governo federal que identifica o nível de acessibilidade. Desde 2021, a página apresenta recursos para que surdos e pessoas com deficiência visual moderada possam acessar os conteúdos disponíveis. Bom, e a gente fala agora de homenagem, porque o pastor Jemuel Kessler recebeu o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto nesta terça-feira. A iniciativa foi do sobrinho dele, o vereador Eliseu Kessler, que destacou a vida profissional do tio durante a cerimônia. Engenheiro mecânico, arquiteto e urbanista, Jemuel Kessler também é pastor, professor e coordenador geral do Grupo da Família da Igreja Assembleia de Deus de Cordovil, em Braz de Pina. Nos anos 90, Jemuel Kessler foi vice-dirigente da Igreja Assembleia de Deus, na Barra da Tijuca, e fundou a Igreja Assembleia de Deus em Cascadura. Na vida profissional, Jemuel Kessler atuou em obras importantes. Atualmente é sócio e diretor da empresa Moriá Engenharia e Construções Limitada. Ele recebeu do sobrinho, o vereador Eliseu Kessler, o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. Nunca pensei em receber uma honraria tão grande. Agora, fiquei muito alegre, até me vir lágrimas, sabe disso, né? Porque foi uma surpresa que bateu um choque que eu recebi. Emocionalmente foi um choque que eu recebi. Ele é meu tio, porém tem uma história de vida linda, porque ele carrega na sua vida eclesiástica uma história muito grande. Foi secretário-geral da Convenção das Assembleias de Deus no Brasil. E no tocante à vida profissional dele, por ser um engenheiro, ele ajudou a construir a Ponte Rio-Niterói. Então ele tem uma história de vida profissional muito bonita, muito grande. E eu não poderia deixar de honrar e reconhecer a história dele em vida. Porque normalmente as pessoas só são reconhecidas quando vão embora, né? Quando deixam a gente, né? Quando morrem. Mas não, eu acho que ele merece ter esse reconhecimento público, por lei. Então, para mim é um prazer muito grande estar hoje reconhecendo o pastor Jemuel Kessler como o nosso novo comendador da cidade do Rio de Janeiro. Olha só, a ventania no começo da noite desta terça-feira assustou muita gente que passava pelo centro da cidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os ventos podem atingir uma velocidade entre 60 e 100 km por hora. Existe o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e descargas elétricas. A instabilidade é provocada pela formação de um sistema de baixa pressão e com a formação de uma nova frente fria na costa do Rio de Janeiro. E ainda hoje tem a previsão do tempo aqui, no CRN2. Veja também. É quase Natal e Coral da Câmara faz apresentação no saguão do Palácio Pedro Ernesto. O CRN2 volta já, hein? O CRN2 está de volta com a segunda reportagem da série Avanços e Conquistas, da 11ª legislatura da Câmara Municipal. Depois de 2 anos de muito trabalho e debates entre parlamentares, prefeitura e população, os vereadores aprovaram o plano diretor que entrou em vigor em janeiro deste ano. Além das diretrizes de zoneamento, política ambiental e desenvolvimento com sustentabilidade, o plano inovou, com foco inédito no planejamento urbano das favelas. Monique Moretti.
Imagine um Rio com mais urbanismo, mobilidade, compromisso com o meio ambiente, igualdade e mais próspero. A Câmara Municipal criou no início de 2021 uma comissão de representação para dar início aos estudos do novo plano diretor. Naquele mesmo ano, a Prefeitura enviou um projeto inicial para análise dos parlamentares e uma comissão especial foi estabelecida. O caminho foi longo, porém com muito diálogo. Os vereadores conversaram com associações, especialistas e, claro, com o povo. No total, 34 audiências públicas. Em 17 delas, os parlamentares participaram presencialmente, percorrendo todas as regiões do Rio de Janeiro. Um fato inédito na história do Legislativo Municipal. Além disso, foram mais de 1.000 contribuições populares recebidas pela internet e horas de exibição na programação da Rio TV Câmara. A nossa carta magna, né, é o plano diretor, o Estatuto da Cidade, e você aprovar a cada 10 anos todo o planejamento da cidade, área de transporte, de infraestrutura, da educação, da saúde e o crescimento ordenado. Com mais de 6.200.000 habitantes, todas as 5 áreas de planejamento do município foram pensadas de alguma forma pelo plano diretor. Se não fosse essa integração entre a Câmara e a Prefeitura, esse projeto não sairia como está saindo, né? Na Urca, pelas novas regras, atividades comerciais de grande impacto no trânsito estão proibidas. Outra restrição é o que os técnicos chamam de unificação de terrenos, ou seja, juntar 2 em 1 para construir um prédio. Já em Botafogo, mais prédios significam mais pessoas morando ou trabalhando, o que impacta diretamente no trânsito. Então, durante a semana é caótico, né? O trânsito fica muito ruim devido às escolas, os cursos que tem aqui. Mas e as favelas? Pela primeira vez, o plano diretor tem um capítulo dedicado a essas regiões da cidade. É um planejamento com a implantação de infraestrutura básica de água, saneamento básico e sistema de drenagem. Isso significa que o poder do município, o poder público, pode entrar nas comunidades, entendeu? Com infraestrutura. Na Zona Oeste, na região que engloba a parte mais urbanizada de Vargem Grande, Vargem Pequena, Recreio e Camorim, há uma área de proteção ambiental conhecida como Sertão Carioca, que foi criada em 2021 para proteger e ampliar a fauna e a flora local e foi mantida de forma integral. Para a Zona Norte, a lei traz incentivos para a reocupação de bairros que sofreram um esvaziamento progressivo ao longo dos últimos anos, em especial no entorno dos corredores de transporte coletivo, como o trem, metrô e BRT. Há medidas que são comuns para toda a cidade. Será estimulada uma vida mais sustentável, com menos carros e mais uso de transportes coletivos. Com exceção dos bairros mais afastados, a partir de agora não será mais obrigado que os novos prédios tenham vagas de estacionamento. Um Rio ainda melhor também passa por uma cidade sustentável. E o plano diretor contempla ações voltadas para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social e geográfica. Na educação, o planejamento para os próximos anos traz a garantia de acesso digital para os alunos de 1.566 unidades escolares do município. É o futuro conectado à internet. Responsabilidade e transparência foram palavras-chave nesses últimos anos. Direcionar o desenvolvimento da cidade é a principal função do plano diretor. Tudo para o Rio continuar sendo a cidade maravilhosa e a capital do futuro. Conseguimos então ter muitas observações interessantes de cada região, de cada bairro, e a gente fazer o melhor pela cidade, uma legislação mais moderna, valorização do formal, proteção das áreas que têm que ser protegidas. Então, acho que a lei como um todo é muito positiva para o avanço da cidade.
Bom, e amanhã, na terceira reportagem da série Avanços e Conquistas da 11ª Legislatura do Parlamento Carioca, Sérgio Costa vai mostrar a modernização da Câmara Municipal, que diminui a distância entre os vereadores e a população. São 4 anos de iniciativas ligadas à transparência e à produtividade. Olha só, começaram a ser instalados nesta terça-feira os novos contêineres da Conurb nas comunidades do Rio. A primeira a receber foi a Rocinha, na Zona Sul. Os 70 novos contêineres de 1.200 litros cada foram colocados em pontos estratégicos da favela. A ideia é garantir o melhor ordenamento dos resíduos, impedindo que fiquem expostos em via pública. Além disso, são próprios para o despejo automático dos resíduos diretamente nos caminhões basculantes. Os novos contêineres já vêm sendo instalados desde o fim de maio, nos condomínios para famílias de baixa renda da Zona Oeste, como os da Minha Casa Minha Vida. As próximas comunidades que vão receber os novos equipamentos ficam na Grande Tijuca e na Zona Norte. Olá! O tempo nesta terça-feira aqui na cidade do Rio foi influenciado por um sistema de baixa pressão no oceano. O dia foi com predomínio de céu nublado e houve registro de chuva fraca isolada nos períodos da madrugada e da manhã. As temperaturas ficaram elevadas, com máxima registrada de 35 graus na Barra da Tijuca. E para essa noite, com a atuação de áreas de instabilidade que já se deslocam do estado de São Paulo para o Rio de Janeiro, há previsão de pancadas de chuva moderada a forte, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte. E para amanhã, quarta-feira, a previsão é de céu nublado encoberto e chuva fraca moderada isolada a qualquer momento do dia. As temperaturas estarão em declínio, com máxima prevista de 27 graus. Para mais informações, siga as nossas redes sociais e baixe o aplicativo Cor.Rio. A Câmara Municipal celebrou nesta terça-feira o Natal com a apresentação do Coral da Casa no saguão do Palácio Pedro Ernesto. Já se tornou uma tradição no fim de ano. O coral leva a música e mensagens de paz ao público que prestigiou a apresentação. Eu acho que toda a população deveria estar presente para ouvir o que é a medicina da alma, que é essa música maravilhosa. Composto por 17 integrantes, o grupo apresentou um repertório com 8 músicas, incluindo clássicos natalinos e canções populares, como A Paz de Michael Jackson. A gente acha que esse momento assim, é um momento muito delicado, muito comovente. Tem aquelas cançõezinhas natalinas do passado. A gente faz um popurrí com uma sequência bem emotiva, bem afetiva e dedicamos a todos vocês da casa, os vereadores, a direção da casa e os colegas. Em 2025, o Coral Municipal da Câmara do Rio completará 20 anos de história, transmitindo muita alegria e emoção ao público através da música. Eu estou desde o início no coral e, não, apesar de aposentado, jamais parei. Música é música e o que nós fazemos aqui para a Câmara e para as pessoas que nos assistem é sempre música. Nos assistem nas solenidades em que nós participamos e abrilhantamos com o coral. As canções reforçam a mensagem de esperança e união no mundo e servem para transmitir um pouco de luz e alegria para a sociedade. Elas são maravilhosas, cantam muito, eu nunca tinha vindo, experiência única, ímpar, maravilhoso. O presidente da Câmara, Carlos Caiado, esteve presente e parabenizou o coral. O coral é maravilhoso, né? Mais um ano de muita dedicação, comprometimento, é um momento de reflexão, né? De estar com a família, de cada vez mais a gente ser melhor para o próximo e essa Casa do Povo fazendo com esse coral aqui, essa mensagem muito positiva, acho que é uma energia fundamental para encerrarmos esse ano com esse espírito público e de, como eu disse, muito trabalho, dedicação e amor a essa cidade que a gente tanto ama. E o CRN2 termina aqui. A seguir tem o programa Câmara Rio Debate. Em pauta, o mercado global de eventos em ascensão, que impulsiona a economia do Rio de Janeiro.
Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV aberta e também ao vivo pelo YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã, hein? Tchau, tchau.